Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos já nos colocar sobre os pés, vamos orar, dar início à nossa aula que encerra o Pentateuco. Hoje é a nossa última aula. Vamos falar aí o último ponto que ficou restando da aula passada sobre o livro de Números, e aí já falaremos Deuteronômio e um apêndice extra sobre o tabernáculo. Oremos. Santo Deus e Pai, damos graças, Senhor, ao Teu nome, te bendizemos, te exaltamos, porque pela Tua bondade, mais uma vez, nos permite estar reunidos em Tua casa, estar reunidos na Tua presença, para aprender a Tua palavra. Eu te louvo pela vida de cada irmão, de cada aluno aqui presente. Peço ainda a bênção do Senhor sobre os que estão a caminho. Peço a Tua bênção sobre os alunos que nos acompanham através da videoaula em outras localidades deste mundo. Que o Senhor abençoe a todos de forma especial. Possamos concluir hoje, ó Pai, este livro agraciados com a Tua sabedoria sendo compartilhada conosco. Nos abençoa, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sem delongas, eu te convido a abrir o seu material na página 42. Eu sei que a gente vai começar assim, vamos dizer, até meio quebrado, porque a gente encerrou na semana passada, tendo feito a divisão do livro de Números. Aliás, retroceda aí a página 38, apenas para que nos lembremos, nesse box que está aí em cima, que nós fizemos uma divisão do esboço do livro em 3 partes. A primeira parte tratando de Israel acampado no deserto, capítulos 1 até o capítulo 9. E aí eu fiz uma consideração aqui sobre a lei do nazireado, o voto de Nazireu. Depois nós mostramos aí a segunda parte dessa divisão do esboço do livro, capítulo 10 ao 19, que foi a marcha do povo saindo do Sinai. Lembrando, que eu vos mostrei que desde a saída deles do Egito em Êxodo 18, 19, por ali, até aqui o capítulo 10 de Números, eles estavam parados lá no pé do Sinai. E aqui então, a partir do capítulo 10, eles se deslocam do Sinai a Cades Barneia. Cades Barneia é uma cidade fronteiriça à terra que Deus prometeu que entregaria à descendência de Abraão. Eles acamparam ali, enviaram os espias, e aí os irmãos já sabem que o relatório dos espias foi um relatório de 10 deles, que fez o coração do povo derreter, e eles mais uma vez murmuraram, e Deus então deu a sentença de que nenhum deles entraria na terra prometida, à exceção de Josué e Calebe, que permaneceram, que perseveraram em servir ao Senhor. Então fizemos esse destaque na semana passada, de Cades Barneia até o Sinai, e aí eu fiz esse esclarecimento. A ideia de enviar espias foi do povo, Deus permitiu, eles queriam conferir se a terra de fato era o que Deus disse que era, e aí o problema foi gerado. Faltou eu falar então a última parte, que depois da sentença, então eles começaram a andar para trás. Eles vão retornar de Cades Barneia para Moabe, e ali eles vão passar aproximadamente 38 anos rodeando o monte ali na região de Edom. Lembrando que Edom é um outro nome para Esaú, irmão de Jacó. Então ficou naquelas terras ali que já não eram mais a terra que Deus prometeu. Ficaram ali até que todos morressem. E aí nós vamos então falar essa parte que ficou faltando. Página 42, de Cades Barneia a Moabe, capítulos 20 a 36. Temos o pecado de Moisés no capítulo 20. A morte de Miriam e Arão. Eu até falei semana passada também sobre a sedição de Miriam e Arão, que foram questionar Moisés, a gente comentou um pouco. Depois tem o episódio aqui da serpente de bronze,
o erro e a doutrina de Balaão, o censo da nova geração e, finalmente, preparações para entrar na terra prometida. Veja aqui, quando a gente chega no capítulo 26, toda a geração passada morreu. Sobrou Josué, Caleb, Moisés ainda está vivo, com 120 anos, prestes a passar o bastão. Veja aqui, Arão e Miriam já haviam morrido. E aí então nós vamos ter um novo censo. Temos um censo nos primeiros capítulos do livro, que era aquela geração que saiu do Egito. Aí essa geração morre, e aí a partir aqui do capítulo 26 temos um novo censo, que é já a contagem agora da nova geração, que vai, inclusive, já antecipei, que vai dar razão ao registro do livro de Deuteronômio, que é a apresentação da lei àquela nova geração. E aí temos então do capítulo 27 ao 36 uma preparação para agora esta nova geração, que estará sob o comando não mais de Moisés, não mais de Arão, mas sim de Josué e do filho de Arão, o sacerdote, se não me fugiu a memória aqui, Eleazar. E aí nós vamos ver tudo isso a partir de agora. E aí o que eu quero trazer então de consideração, em meio a tanta apostasia, eu quero destacar o zelo desmedido do neto de Arão, o nome dele, Finéias, um exemplo sacerdotal a ser seguido. Vamos aí à Bíblia, capítulo 25 do livro de Números. Eu vou ser breve, mas eu vou lhe ajudar aqui, quem está nos acompanhando, a compreender o contexto desses episódios. Números capítulo 20, dê uma olhada no 22. O 22 vai nos trazer como epígrafe o Balaque e o Balaão. Balaão, essa figura aí lendária, não é? Quem era o Balaão? Balaão era um profeta. Como? Não sei te explicar. Tal qual Melquisedeque, que de repente surge como um sacerdote do Deus Altíssimo, e a gente, puxa, mas achei que Deus só estava se revelando a Abraão e tal, e de repente apareceu. Então, o Balaão era alguém que de alguma forma possuía também alguma revelação de Deus. Pelo seu caráter demonstra não ser alguém zeloso exclusivamente de Deus, mas alguém que tinha um dom, uma capacitação sobrenatural de receber revelação da parte de Deus, se comunicar com os céus. Repito, não posso te explicar como. Soberanamente Deus se revelou a ele. E aí a fama de Balaão correu naquela região como um profeta. E quando o povo de Israel está vindo em direção à terra que Deus prometeu, os povos que estão se colocando no caminho da nação de Israel estão sendo destruídos. Amalequitas, os que não são dizimados estão sendo postos em fuga. Depois da notícia que Deus libertou escravos, humilhando a maior potência do planeta, o Egito, fazendo morrer todo o seu exército, que era, irmão, não tem como comparar. Se a gente fosse trazer para hoje, eles eram uma potência bélica, uma potência nuclear. Era ele lá com os carros, cavalos, cavaleiros, e de repente os escravos saem de lá, e aquele exército com todos aqueles carros, aquele equipamento bélico de ponta, de última geração, está boiando lá no Mar Vermelho. Então as outras nações, meu Deus, esse povo está vindo, e agora? Destruir a maior potência da terra assim, sem esforço nenhum. Aí o desespero do Balaque: como é que eu vou fazer? O Egito não deu conta,
Os amalequitas, que são experientes no deserto, tentaram se impor. A notícia que chegou aqui é que um velhinho em cima do monte com a mão levantada e 2 homens do lado ajudando, e o povo lá venceu ele na batalha. Então, vou apelar, vou contratar um profeta para, quem sabe, no mundo espiritual a gente tem alguma chance. Vou contratar um profeta para amaldiçoar aquele povo. E aí foram contratar Balaão. Aí mandou ali uma comitiva, ministro da Justiça, o ministro da Defesa, o ministro da Fazenda ou da Economia, foram lá, fizeram um acordo com Balaão, e aí Balaque mandou a gente vir aqui para você ir até ele e amaldiçoar a nação. Aí ele, espera aí, vou conversar com Deus hoje à noite, meu encontro com Deus é na madrugada e eu te dou a resposta amanhã. E de fato, aconteceu assim. Ele vai orar. Veja aqui, versículo 6, eu estou aqui contextualizando, para a gente não passar muito batido aqui. Versículo 6 do capítulo 22, vem pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois, olha aqui, é o que estão falando os mensageiros de Balaque, que foram enviados a Balaão, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e os lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares, se referindo ao Balaão, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas, ali, enviados por Balaque, e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos, levaram uma oferta nas mãos, chegaram lá em Balaão e disseram essas palavras. E aí, adiantando aqui, vamos no versículo 12. Então, Balaão foi orar. E aí, versículo 12, então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Ponto final. Aí o dia amanheceu, aí o Balaão chegou diante daquela comitiva e falou: ó, Deus falou comigo. E aí? Falou para eu não ir, não. Falou para eu não amaldiçoar, que o povo é abençoado e não tem o que fazer. Aí aquela comitiva voltou e disse a Balaque: olha, a gente foi lá, fizemos uma proposta, mostramos a oferta para ele e tal, mas ele falou com Deus e Deus não autorizou. Aí olha o Balaque, falou: não, já sei, vamos dobrar a oferta, vamos mandar outros ministros mais honrados, outros homens mais respeitados, vai uma comitiva maior, pega aí, dobra aí, fala que a gente vai fazer já um pix já e tal, e vamos, vai lá. Aí foi. Segundo, chegou lá para o Balaão. Irmão, aí veja bem, eles chegam, a mesma coisa, ó, Balaque mandou a gente vir aqui, veio a primeira comitiva, você respondeu negativamente, a gente voltou, não tem aquele valor combinado? Então, não é mais aquele não, agora é o dobro. Ó, Balaão, opa, vou orar de novo. Agora, olha, pense bem, você acha que Deus ia mudar de ideia porque a oferta dobrou? Você acha que deu? Ah, não mudaram? Ah, vai te pagar. Ah, então agora, a ideia de Balaão, não, espera aí, eu vou ver se eu consigo convencer Deus a me liberar, porque agora o negócio já estava bom. Agora ficou top of the top, top das galáxias. Isso daí vai resolver minha vida. Aí o Balaão foi de novo. E aí, irmãos, olha o que acontece. Versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Sabe qual é o nome disso que está aqui no versículo 20? Isso aqui que está no versículo 20 chama-se a vontade, não mais a vontade soberana. A vontade soberana foi revelada aqui no 12. Não irás. Só que aí o camarada em si: mas eu quero ir, oh Senhor, eu quero tanto. Aí Deus: tá bom. Aí você já entrou na permissiva, porque a soberana Deus disse: você não vai, ponto final. Aí mudou a oferta e foi pedir de novo. Aí Deus: você vai, mas você só vai falar o que eu te mandar. Aí olha o que acontece, versículo 21. Então Balaão levantou-se de manhã, ele nem dormiu.
Já montou na jumenta, já saiu de terceira, foi com os príncipes, vamos. Aí isso deixou Deus irado. Aí foi onde Deus mandou o anjo com a espada. Só que o profeta estava tão cego pela proposta, que o profeta não viu o que a jumenta viu. Olha aí, irmãos, eu precisei falar isso tudo aqui para dizer que quando entra às vezes dinheiro, às vezes a gente tem uma capacidade espiritual inferior à de um animal. Quando entra propostas e o nosso coração já balança e tal, ele era profeta, o profeta Balaão, chegava lá, eu vou falar com Deus hoje, Deus ia lá, falava com ele, eu vou falar com Deus de novo. Irmão, sei que o Balaão é um camarada assim, mas pensa bem, você chegar, alguém vir, cooperador Alex, eu queria saber, eu vou conversar com Deus à noite, amanhã eu já tenho a resposta. Aí no outro dia, Deus falou comigo, aí vem, eu vou conversar com ele hoje de novo, amanhã eu já tenho. Quem é que tem uma condição de afirmar assim, eu vou falar com Deus, Deus vai me dizer hoje, amanhã eu vou falar de novo, ele vai falar de novo. Olha só, mas de repente esse homem saiu desembestado, cego, não está vendo mais nada, não está vendo o anjo com a espada, e a jumenta vai para um lado e o anjo com a espada, aí o homem ficou doido, o carro enguiçou no meio do caminho, a jumenta dele, não é gasolina, eu botei gasolina, o que é isso? Desceu e pá na jumenta. Aí Deus abriu a boca da jumenta. A jumenta não profetizou, eis meu servo que eu te digo, assim diz o Senhor. Não, a jumenta não foi usada por Deus. Deus deu à jumenta a condição de ela verbalizar, no idioma que Balaão pudesse compreender, a língua dele, aquilo que ela estava vendo. Eu não te servi a vida. E aí, irmão, aqui que é, o homem estava tão cego. Imagina você, sua jumenta conversa com você. Ele ficou discutindo com a jumenta. Não, você está errada mesmo, você tem que me levar lá aqui. Imagina você conversar com o seu carro, você não está vendo? Não, eu estou enguiçado aqui porque você está. Não quero saber não, você vai. Começou conversando. Estava cego pela proposta. Aí a jumenta falou, você não viu? Não viu o quê? O anjo 2 vezes com a espada. Que anjo, que espada? Você está doida, jumenta? Está aí o texto, irmão. Veja aqui, vamos no versículo 28. Então o Senhor, o que diz aí? 28. Abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fez eu, que me espancaste já 3 vezes? E Balaão disse a jumenta, começou um diálogo. Por que zombaste de mim? Tomara que tivera olha o que Balaão disse, se eu tivesse aqui uma espada na mão, eu te mataria agora. E eu pergunto, quem é que estava com a espada na mão para matar quem? O anjo com a espada para matar ele. E olha o que ele está dizendo para a jumenta, a tua sorte é que eu não estou com a espada aqui, senão eu te matava agora, o jumento. Pois é, eu estou te livrando do anjo que está com a espada para te matar. Esse texto aqui, irmão, aí o olho dele vai se abrir, versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a espada não estava na bainha não, já estava desembainhada na mão. Aí o Balaão se inclinou, prostrou-se sobre a sua face, aí ele baixou a bolinha dele. Aí o anjo, 32, então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Por que ele não disse para o anjo, se eu tivesse uma espada aqui agora? Está aí, 32, então o anjo do Senhor diz, por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu e 3 vezes se desviou de diante de mim. Ele está dizendo aqui, a jumenta te livrou 3 vezes. Sua cabeça era para estar rolando aqui esse morro abaixo. A jumenta te livrou 3 vezes. Ela me viu e desviou do caminho 3 vezes. Se ela, está escrito aí, irmão, versículo 33, se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e deixaria ela com vida. Imagina, irmão, que situação, hein? Olha o Balaão agora,
Aí o anjo continua falando com ele. Então Balaão 34, então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Parece que a ficha que eu não vou voltar para trás. Eu estava cego, o dinheiro me cegou, eu fiquei, realmente, eu pequei e não, se quiser eu dou marcha ré agora, porque o negócio já vi. Aí olha o que o anjo vai dizer, o anjo do Senhor, 35. Disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. O anjo deixou claro: você está na vontade permissiva, mas ela tem uma condicional, você só vai falar o que eu mandar. Aí chegou lá, o Balaque reforçou a proposta: olha, eu te trouxe aqui para você amaldiçoar. Em você amaldiçoando o povo, o dinheiro é teu. Só que aí o povo estava vindo lá embaixo, Balaque levou Balaão em cima do monte, de cima do monte ele viu o povo, e aí o Balaão preparou ali uns altares, uns bezerros, fez o sacrifício. Diz aqui, ó, 23, estamos no capítulo 23, versículo 4. Encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse, Balaão vai dizer para Deus: preparei 7 altares, ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: vira aí para Balaque, Balaão, e fala assim. Aí o Balaão, agora usado por Deus, vai dizer para o Balaque, tornando ele para o Balaque: eis que estava ao pé do seu holocausto, ele, todos os príncipes dos Moabitas. 7. Então alçou a parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me Jacó, e vem, detesta Israel. Agora olha o que Balaão vai dizer, porque Deus mandou ele dizer no versículo 8: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta. Aí Balaque fica: não, mas eu te contratei para, não foi para você abençoar, você está abençoando o povo, eu te trouxe aqui para amaldiçoar. Versículo 11. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Aí o Balaão: não, faz o seguinte, vamos para um outro morro, vamos para um outro monte, talvez daqui a gente está num ângulo meio ruim de amaldiçoar, vamos para outro. Foram para outro morro, para ver o povo agora sob um outro ângulo. 7 altares, 7 sacrifícios. Versículo 18, aliás, o 17 aqui: vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto. Mesma coisa que o anterior. Aí veio os príncipes do Moabita com ele, e disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? 18. Então alçou sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? O que o Balaque está querendo? Você chegou naquele morro e Deus disse que ele é abençoado. Aí agora chega no outro e quer que Deus desfaça o que fez ali? Deus ali falou uma coisa e agora aqui vai falar outra? Deus não é homem para ter duas opiniões. Ali tinha uma e agora aqui tem outra. Ali abençoava e aqui vai amaldiçoar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele diz, ele faz. O que ele fala, ele confirma. Aí o Balaão passou essa mensagem: eis que eu recebi, versículo 20, mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. 21, irmão, é o segredo. Eu fiz esse rodeio, não é um rodeio, a gente fez aqui uma explanação do texto, ele é tremendo. Se a gente fosse aprofundar nele aqui, eu fiz isso aqui para chegar no 21. Olha o que o Balaão vai dizer aqui no 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Balaão está dizendo assim: olha, Deus olhou para o povo e não viu o pecado. Se Deus olhou para o povo e não viu o pecado, então Deus está com o povo, está no meio do povo, está entre o povo. E como é que você vai destruir um povo que Deus está no meio deles, entre eles e cuidando deles? Não tem como.
Aí eles vão para um terceiro morro, tentam amaldiçoar, não consegue. Deus não mudou de ideia, claro que não mudou. Aí o Balaão vai voltar para trás sem a sua oferta. Balaque falou: não, o negócio não tem como eu te dar não, eu te contratei para você amaldiçoar. Chegou aqui, abençoou 3 vezes. Se eu precisasse de alguém para abençoar meu inimigo, você está doido? Não, você não vai levar nada não. Aí o Balaque: não, mas nem Balaão, não. Faz o seguinte, se você me dá pelo menos uma parte, eu vou te contar o segredo para você vencer esse povo. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer aqui. Balaão falou assim com Balaque: olha, não tem como eu amaldiçoar, Deus não permitiu, mas eu preciso desse negócio aí que você me prometeu. Eu vou te dar a senha. A senha é a seguinte: Deus não viu pecado no povo, e é por isso que Deus está no meio do povo. Mas se Deus vê pecado no povo, Deus sai do meio do povo. Está pegando aí, Balaque? Você está pegando aí, Balaque? Se Deus vê pecado no meio do povo, Deus sai do meio do povo. E se Deus sair, vocês, derrota eles assim, Crente sem pecado e Deus com crente não tem como derrotar. Crente em pecado que Deus sai, você derruba ele igual você mata uma barata. Esse é o segredo. O Balaque: opa, essa informação já vale já um troco. Toma aí, pode ir. Já entendi o que eu tenho que fazer. Capítulo 25 de Números. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a... Leia aí, irmão, 25 versículo 1. Com as filhas de quem? Balaque pegou as mulheres lá, vai lá, seduz aquele povo lá, deita com eles, prostitui com eles. Aí as mulheres moabitas, cujo rei era Balaque, foram lá, prostituiu com os homens lá. E aí o que aconteceu na sequência? Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Já não bastasse a prostituição, agora está onde? Na idolatria. E aí Deus só recuando. Aí o Balaque falou: opa, daqui a pouco a gente derrota esse povo mole. Deus está saindo. Deus está saindo. E aí então continuou. Juntando, versículo 3: pois Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Agora quem é inimigo de Israel? E agora? Balaão falou ali atrás: Deus está no meio deles, Deus está com eles, não tem como vencer. Agora Deus é inimigo deles. Aí o Balaque falou: agora é só ficar de fora e ver Deus. O que eu estou lhe dizendo, irmão, que ninguém pode derrotar o povo de Deus, a não ser o tal do pecado. Porque se o pecado entra, Deus, ao invés de lutar por você, Deus começa a lutar contra você. E aí, como é que você vai vencer quando Deus estiver contra você? Quem vai te vencer quando Deus estiver do seu lado? Ninguém. Mas quem consegue vencer quando Deus está contra ele? Também ninguém. Então o segredo todo aqui chama-se pecado. Pecado entrou no meio do povo. E aí, o que aconteceu? Vamos direto ao versículo 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão. Esse neto de Arão está aqui, o zelo, mostra-nos o zelo de Finéias e como ele espiou o pecado do povo. Por este gesto de zelo, Deus confirmou com o concerto de paz o sacerdócio que já tinha confiado à família de Arão. O Finéias, que era o neto de Arão, filho de Eleazar, Eleazar filho de Arão, Finéias filho de Eleazar, portanto neto de Arão, quando ele viu aquela prostituição no meio do povo, ele pegou uma lança e ele atravessou pelo meio um maioral, um líder, que estava dentro da sua barraca se prostituindo com uma moabita. E aí quando ele começou a ferir e a matar os pecadores, a ira de Deus foi aplacada. E aí Deus então vai fazer uma aliança. Vou voltar aqui, esse aqui é o meu destaque nesta parte.
Em meio a tanta apostasia, eu estou destacando aqui o zelo desmedido do neto de Arão, Finéias. Ele é um exemplo sacerdotal a ser seguido. O que é isso? Ele não tolera pecado no meio do povo. Não tolera pecado no meio do povo. Por quê? Porque se ele deixa o pecado entrar, quem sai? Quem é que tem que ficar e quem é que tem que sair? Quem tem que ficar é? E quem tem que sair? Então o Finéias não tem conversa não. Aqui é lança atravessando barriga. Mas é maioral, e vai espada. Não, o que não pode sair é Deus. O resto não importa se é grande, se é pequeno, se é o maior dizimista, se é famoso, o que não pode sair é Deus. O resto aqui é tudo resto. Em pecado então não tem conversa. Aí Deus, depois desse zelo de Finéias, Deus fez um conserto. A retidão de Finéias executou justiça. E lá no Salmo 106, versículo 30 e 31, o tempo não vai dar para a gente ir lá, fez cessar a maldição que, causada pela idolatria do povo, se atribui ao conselho de Balaão, que segundo as tradições israelitas foi a causa da prostituição com as filhas dos Moabitas. Por quê? O Balaão foi que falou para o Balaque que o Balaque tinha que fazer o povo pecar para Deus sair e ele vencer. Por isso, quando a gente chega lá no Apocalipse, o que está dizendo lá? Cuidado com aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? É essa mistura aí. É o santo com o profano. Isso era lá no tempo de Número, né? Isso é lá no quarto livro da Bíblia. Não é lá no quarto não, está no último, no Apocalipse também. Está na dispensação da graça, está na época da igreja, está lá. Cuidado com a doutrina de Balaão, cuidado com a doutrina de Balaão. Isso aqui virou uma doutrina, um ensino para fazer o povo de Deus pecar. Era pecado lá, é pecado hoje, que é o pecado da mistura, misturar o santo com o profano, abrir as portas para o pecado no meio da congregação, no meio do povo, e aí a glória de Deus se retirando. Este ato de Finéias revelou que ainda havia entre o povo quem mostrasse zelo pelas coisas de Deus. Por isso, Deus reconheceu o seu ato, a ponto de considerar um ato de expiação. Esta foi a única ocasião no Antigo Testamento no qual um ato individual, não prescrito pela lei, foi aceito como uma expiação, que escudou o povo. Olha, irmão, o zelo desse sacerdote serviu como um escudo sobre o povo contra a ira de Deus. A ira de Finéias contra o pecado aplacou a ira de Deus contra o povo. Isso é muito sério. Com o pecado, irmão, a gente tem que ser assim mesmo, tolerância zero. Tem que ser intolerante com o pecado, não pode fazer, não, senão quem tem a perder somos nós. Deus se afasta, pecado toma conta, prejuízo é todo nosso. Então, fecho aqui Números, vamos ao último livro do Pentateuco. Isso aqui era o encerramento da semana passada, como vocês veem. Imagine se eu fosse falar isso semana passada correndo, uma preciosidade dessa. Então, por isso deixei para hoje. O texto aqui nem li, né? Página 42 e 43, você vai ler que ainda tem uns detalhes disso que eu falei. Mas se tiver interesse, leia com calma em casa esse texto aí do Balaão, do Balaque, você vai ver que coisa tremenda. Página 44, Deuteronômio. Deuteronômio em grego significa segunda lei, ou repetição da lei. Não é que é uma outra lei, é a lei sendo repetida para a nova geração, pois a antiga geração morreu no deserto. O nome desse livro originou-se em Deuteronômio 17:8, e também do fato de que Moisés reafirmava a lei para a nova geração. Esse livro não contém uma nova lei, ele é a segunda proclamação da lei original. Moisés tinha então 120 anos. A terra prometida estava à sua frente. Ele tirou os israelitas da escravidão do Egito e os guiou pelo deserto para receber a lei de Deus no Monte Sinai. Por causa da desobediência de Israel em se recusar a entrar na terra prometida, Canaã, terra prometida, os israelitas perambularam sem destino no deserto por 38 anos.
agora achavam-se acampados na fronteira oriental de Canaã, no vale defronte de Bet-peor, na região montanhosa de Moabe, de vista para Jericó e a planície do Jordão. 38 anos não são 40. Lembrando, saíram do Egito, 11 meses parado no Sinai, caminhou do Sinai a Cades Barneia, aí deu quase 2 anos, ali que eles vão receber o juízo de Deus de não entrar, então começa a recuar, e aí roda 38, com esses 2, da saída do Egito, 3 meses até o Sinai, 1 ano no Sinai, então aí você vai ter a soma aí 40 anos. Prosseguindo, quando os israelitas se preparavam para entrar na terra prometida, depararam-se com um momento crucial em sua história: novos inimigos, novas tentações e nova liderança. Moisés reuniu o grupo para lembrá-los da fidelidade do Senhor e para encorajá-los a serem fiéis e obedientes ao seu Deus, quando possuíssem a terra prometida. Deuteronômio é uma série de recomendações de Moisés aos israelitas, enquanto ele se prepara para morrer e eles se aprontam para entrar na terra prometida. Moisés já sabia que não entraria, Deus já tinha deixado isso claro lá em Números, que ele não entraria, mas Deus disse: você não vai entrar, mas você tem que deixar o povo prontinho para entrar e fazer a coisa certa. Você só vai ver e vai morrer, eu mesmo vou te sepultar. Deus sepultou Moisés, mas você tem que preparar o povo. Então Deuteronômio, irmãos, eu diria que ele é um sermão. Deuteronômio é uma mensagem, é enorme, né? Sim, é uma mensagem, basicamente resumindo 40 anos de história. Moisés está falando para aquela nova geração o que Deus fez no Egito, como livrou, como foi no Sinai, a lei de Deus, o erro do povo, o juízo de Deus pelo erro do povo da geração passada, o castigo ali, e agora Deus está dando a nova oportunidade, o que esse povo deve fazer com a nova chance. Então Deuteronômio é isso, é um grande sermão de Moisés se despedindo, preparando-se para morrer e preparando o povo para possuir a terra prometida. Então, embora Deus tivesse proibido de entrar em Canaã, Moisés experimenta um forte sentimento de antecipação pelo povo. O que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, séculos antes, está prestes a se tornar realidade. Assim, Deuteronômio é a proclamação de uma segunda chance para Israel. A falta de fé e a infidelidade de Israel tinham impedido a conquista de Canaã anteriormente. A maioria do povo junto de Moisés, à entrada da terra prometida, não tinha testemunhado as cenas do Sinai. Eles eram nascidos e criados no deserto. A antiga geração, com exceção de Caleb e Josué, morreram no deserto. E a nova geração precisava ouvir a lei de novo. Todos temos memória curta. E essas pessoas tinham 20 anos ou menos, quando a nação, décadas antes, enfrentara o fracasso em Cades Barneia. Era importante que elas conhecessem a palavra de Deus mais uma vez e percebessem como era imprescindível obedecer a Deus. Sendo assim, Moisés os exorta 35 vezes para entrar e possuir. Nada de ficar espiando, olhando, rondando. Entra e possui. Entra e possui. Ele os recorda 34 vezes de que essa é a terra que Deus lhes está dando. Não precisa saber de outra coisa, a não ser que Deus prometeu que vai dar, e vocês só têm que entrar e possuir. Enquanto essa nova geração de israelitas se prepara para entrar na terra prometida, Moisés lhe recorda com vivacidade a fidelidade de Deus por toda a história e os relembra de seu relacionamento singular de concerto com o Senhor. Moisés percebe que a maior tentação dos israelitas na nova terra, olha aqui, isso é muito sério. Moisés percebe que a maior tentação dos israelitas na nova terra será abandonar a Deus e cair na idolatria dos ídolos lá daquela terra. Por conseguinte, Moisés está preocupado com a perpetuação do concerto. Para preparar a nação para a vida na nova terra, Moisés expõe os mandamentos e os estatutos que Deus deu em seu concerto.
A obediência a Deus equivale à vida, bênção, saúde e prosperidade. A desobediência equivale à morte, maldição, doença, pobreza. O concerto mostrou aos filhos de Deus o caminho para viver em comunhão com Ele e uns com os outros. Ao lermos Deuteronômio, não podemos deixar de nos impressionar com a profundidade da mensagem que Moisés transmite em relação à vida espiritual de seu povo. A mensagem de Deuteronômio é tão poderosa que é citada mais de 80 vezes no Novo Testamento. Então o que nós temos em Deuteronômio? Aqui, em Deuteronômio, Moisés exorta a recordar o amor de Jeová para com eles durante a jornada no deserto, para que pudessem estar seguros da continuação do seu cuidado quando entrassem em Canaã. Segundo lugar, em Deuteronômio, Moisés admoesta-os também a observar a lei, a fim de prosperar em tudo o que fizerem. Finalmente, Moisés lembra-lhes as suas apostasias e rebeliões passadas e os adverte das consequências da desobediência futura. Assim, a mensagem de Deuteronômio pode resumir-se em 3 exortações. Está aí: recorda, obedece, cuidado. Então dá uma olhada aqui. Deuteronômio ensina-nos sobre a renovação da aliança com o novo Israel. É preciso rever conceitos para evitar a repetição de velhos erros. A gente precisa aprender com os nossos erros. Tem coisa, desculpe assim a expressão ríspida que eu vou usar, mas é para destacar mesmo. Não tem coisa mais estúpida do que alguém querer colher algo diferente plantando a mesma coisa. Eu planto milho, aí daí a pouco eu vou e colho milho. Não, mas eu queria colher batata. Vou plantar milho de novo, deixa eu ver o que vai dar. Mas deu milho de novo? Não, vou tentar a terceira vez. Plantar milho, agora vai dar batata. Agora eu vou colher batata. Aí planta milho de novo. Mas deu milho de novo? Como é que a gente vai ter mudança na colheita se não tem mudança na semeadura? Por que eu não colhi batata? Porque eu não plantei batata, eu plantei milho. Ah, então foi por isso. Então agora não vou plantar mais milho, não, vou plantar batata. Usando assim uma linguagem bem simples, é isso aqui, olhe para trás, povo. Olha o que os antepassados plantaram. Plantaram o que? Desobediência. E aí? Olha o que eles escolheram: morte no deserto. E vocês vão plantar o que? Agora é com vocês. Agora é com vocês. É isso que Moisés está fazendo. Está mostrando o que se plantou, está mostrando o que se colheu, e está dizendo ao povo: e aí, o que vocês vão fazer agora? Vão continuar cometendo os mesmos erros para terem os mesmos resultados? Ou vão agir diferente? Ao invés de desobedecerem, vão obedecerem para colherem a bênção de Deus. Então, faremos um resumo de Deuteronômio, como já mostrei aí, essa tríplice exortação. Recorda o que? É o resumo das jornadas de Israel. Obedece o que? Um resumo da lei. Cuidado com o que? Profecias do futuro de Israel depois que entrar na terra prometida. Então é como se Moisés pregasse uma mensagem dividida em 3 tópicos. Na minha introdução eu quero falar sobre uma recordação. Aí a introdução, desenvolvimento da mensagem, a lei, a conclusão, cuidado. Vamos ver então aí, a partir de agora, esta mensagem. Página 47, recorda, resumo das jornadas. Sendo que os acontecimentos registrados nos capítulos seguintes, na sua maioria, são simplesmente uma repetição dos apresentados no livro de Número. Não nos ocuparemos muito deles. Podemos dividir a sessão em 2 partes. Capítulos 1 a 3, Moisés resume as jornadas de Israel, e o capítulo 4 faz deste resumo a base da sua admoestação. Então aqui, o que a gente vai ler aqui, quando estamos fazendo a leitura anual, hoje estamos aí já no meio de Levítico, ali 16, 17... Quando a gente chegar lá em Deuteronômio, perceberemos que aqui, capítulos 1 e 4, ele vai falar do que aconteceu em Números. É um resumo
do que aconteceu em Números. E o que eu trago aqui então? Eu trago aqui o que eu já tinha até antecipado na semana passada. Por onde andou Israel durante 32 anos de peregrinação errante? Aí foi o texto que a gente leu. Pode abrir a Bíblia aí de novo, só para a gente tornar a conferir. Deuteronômio capítulo 2. Moisés está falando para aquela nova geração o que a geração passada cometeu e o que colheu por aquilo que praticou. Só para vocês terem uma ideia, Deuteronômio 2, deixa o dedinho marcado aí e vamos voltar lá no Números 13, 14. Lá no Números 14, no 13, os 12 espias foram lá na terra, voltaram. Aí o 14 vai vir um testemunho. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. O povo chorou naquela mesma noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse. Olha o que a congregação disse quando os 10 espias falaram: não tem jeito, a gente não vai conseguir, nós somos gafanhoto, o povo de lá é gigante, olha, Deus enganou a gente, fomos iludidos, não tem como, não tem, tira do coração, esquece que Deus falou, não tem como. E o povo comprou aquela mensagem satânica daqueles 10 espias. E aí o que o povo fez? Se levantou, começou a chorar, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse. Olha o que eles disseram, irmão, versículo 2. Isso aqui é um suspiro. Como quem diz: quem dera se morrêssemos na terra do Egito. Ou, segunda opção, Jeová, quem dera se morrêramos aonde? Deus falou: gostei da segunda opção, gostei, vou marcar um X aí nessa. É isso que vocês querem? Você percebe que o juízo que veio sobre eles foi quem que pediu? Então vê como é que Deus é bom. Deus atendeu a oração deles. A multidão toda orando: Senhor, quem dera a gente morresse nele. Tá bom, vou atender vocês. Muito bom, gostei. Eu queria que vocês entrassem na terra. Vocês estão orando para morrer no deserto. Vou fazer o quê? Vamos morrer no deserto. Aí continua o povo. Versículo 3. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Aí Deus falou: então tá bom, vocês vão andar para trás? Vocês querem andar? Então tá bom, vocês vão andar para trás. Só que tem uma coisa, o detalhe aqui é o seguinte: Deus disse, aliás, eles disseram: quem dera a gente morresse aqui no deserto, quem dera nós pudéssemos andar para trás, voltar lá em direção ao Egito. Porque o que vai acontecer? E nossos filhos vão ser escravos. Aí Deus disse: não, vocês vão voltar para trás, vocês vão morrer no deserto, mas os filhos de vocês não vão ser escravos. Os filhos de vocês vão herdar a terra que vocês estão abrindo mão delas. Os filhos de vocês vão tomar posse da promessa que eu fiz a vocês, mas porque vocês estão abrindo mão e estão pedindo para voltar para trás e morrer no deserto, vocês vão voltar para trás e vão morrer no deserto. Mas os filhos de vocês não vão ser escravos de ninguém. Eles vão tomar posse da terra que vocês estão abrindo mão. E aí, então, não vou entrar mais aqui. Vamos voltar lá para Deuteronômio. Que aí você percebe, irmão, a Bíblia não tem negócio de por acaso, coincidência não. Se você lê, você percebe aí. Por que foi 40 anos? Eles espiaram 40 dias. Por que morreu no deserto? Porque pediram. Tem nada de Deus? Não, eles pediram. Por que andou para trás? Eles pediram. Por que os filhos dele que entraram na terra? Porque eles disseram: Deus não é capaz de nos colocar e nem é capaz de colocar os nossos filhos. Não, vocês eu não vou colocar, não é porque eu não sou capaz, porque vocês pediram para morrer, mas para provar que eu sou Deus, o filho de vocês eu vou colocar lá. Poderia fazer com vocês, mas vocês querem morrer no deserto, então morram no deserto. Mas os filhos de vocês eu vou colocar lá. Poder das palavras, né, irmãos? Poder das palavras.
E aí volte aqui em Deuteronômio. Aí o povo, se você voltar lá, a gente não tem tempo, se você voltar, quando a glória do Senhor apareceu, que eles queriam apedrejar Moisés, Arão, Josué e Calebe, aí a glória de Deus apareceu, e Deus bradou, dando o juízo, que Deus está virado pela desobediência. Aí o povo falou, não, então, não, desculpa, perdão, nós vamos subir para o céu. Deus falou, tarde demais, eu não vou com vocês. Não, mas a gente vai assim mesmo. Aí eles foram e saíram fugindo, correndo, começaram a ser derrotados. Por quê? Porque já o martelo tinha sido batido pelo Senhor. E aí Deuteronômio vai relembrar isso. Versículo 41 do capítulo 1, por favor, deixa eu retroceder um pouco. Então respondeste e me disseste, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armaste-vos, pois vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estiveste prestes a subir a montanha. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais ferido diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subiste a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim, em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Aí o 2. Depois, viramo-nos e caminhamos ao deserto, o caminho do Mar Vermelho. Não foi para onde eles disseram que ia ir? Voltar na direção da onde estavam vindo? Como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Ficaram rodando ali uma montanha. Então o Senhor me falou dizendo, tende já rodeado bastante esta montanha, pode virar de novo para a direção do norte. Esse tende rodeado bastante é 38 anos, é morrer toda a geração. Quando morreu o último, aí Deus falou, agora basta, já rodearam demais, agora pode voltar aí em direção à terra que eu prometi. E aí dá ordem ao povo dizendo, passareis os termos de vossos irmãos, dos filhos de Esaú. Então olha aí, Deuteronômio 2, 1 a 3 informa-nos que andaram em círculo rodeando uma montanha na terra dos Edomitas, Seir, montanha de Seir, terra dos Edomitas. Deuteronômio 3, 23 a 28, a recusa veemente de Deus em atender ao pedido de seu servo, que por tanto tempo lhe fora tão fiel. Olha, irmão, isso aqui é um dos textos mais tristes da Bíblia. Até é complicado falar assim, mas sendo sincero, como leitor da Bíblia, eu entendo a soberania de Deus, mas a forma como Deus responde a Moisés, você fica assim, meu Deus. Moisés, Deus já tinha falado, você não vai entrar, e aí Moisés vai tentar convencer a Deus a deixá-lo entrar. Olha aí o versículo 23 de Deuteronômio 3. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo, isso aqui é ele relembrando. Aí Moisés, Senhor Jeová, já começaste a mostrar graça ao teu servo, a tua grandeza, a tua forte mão, porque Deus não há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Você também já fez um dia, como eu também fiz, aquela oração que você quer algo, aí você começa como, né? Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso, aleluia. Ai, irmão, Senhor, como é bom estar aqui na tua presença, deleitando-me, aleluia. E Deus está só vendo você, né? Você é filho, você sabe como é que é filho, né? Vai por aqui, está lá o Moisés, Senhor Jeová, a tua graça, o Senhor tem mostrado, estou todo arrepiado, você quer, aleluia. Rogo-te, aí chegou aonde queria, né? 25, rogo-te, deixa eu passar, aleluia, Senhor.
Para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais nesse negócio. Meu Deus. Ô, meu irmão. Hã? E aí? Você está lá, Deus, chega, quero mais ouvir essa conversa não. Você, meu Deus, até a sua presença se afastou, aí os cabelos baixou tudo. Quem nunca, né, irmão? Vou ser sincero aqui, Moisés, irmão, acontece. Deus falou, não, é você, meu Deus, não, eu vou jejuar 7 dias. Senhor, não vou jejuar 30, subir no monte todo dia. Deus, não. Eu vou jejuar, basta. Não fala mais nesse assunto. Eu falei, quando eu leio essa parte aqui, eu fico assim, meu Deus. Tem hora, irmão, que Deus falou não perde tempo. O termo é esse, você está perdendo tempo. Deus bateu o martelo, encerrou. Você fala sobre o que você quiser, mas sobre esse assunto não me fala mais. Não me fala mais sobre esse assunto. Então, isso acontece. Você é jovem, você quer namorar, aí está apaixonado. Senhor, é ela, eu tenho certeza que não é ela. É ela, sim, é ele, seu meu coração. Não é. Essas coisas de adolescente, de jovem na igreja. Vou fazer um concurso público, Senhor, tenho certeza que é a tua vontade, eu vou passar nesse concurso, eu vou ser fiel, eu vou ser dizimista, eu vou ajudar a obra missionária. Deus falou, não. Acontece, irmão. Aí dá aquela... Aí você que estava vindo aquele ritmo, 30 dias de oração e jejum, aí Deus, não! Agora eu vou ficar 30 dias sem orar também. É filho, né? Eu estou falando assim, sincero. Você chega, o seu filho fica, você não. Aí seu filho fica, fica para lá, depois isso passa. Aí vai, passa um dia, passa 2, depois volta. A gente é filho, irmão, é esse relacionamento. Aí Deus falou, não. Aí, ó, a recusa veemente, irmão. Eu não vi outro texto na Bíblia, pelo menos Deus falando com um servo fiel. Às vezes Deus fala duro, a gente viu aí com um rebelde, os desobedientes. Moisés errou, feriu a rocha. Poxa, eu sei que a rocha era um tipo de Cristo. A primeira vez era ferir, não podia ferir a segunda, tinha que ser falar. Deus estava construindo uma tipologia e Moisés de repente vem e quase desconstrói algo espiritual que Deus está construindo. Mas aí você fica assim, poxa, mas teve outro lá que assassinou, outro lá adulterou, outro Deus perdoou. Uma batidinha na rocha, uma varadinha na rocha só. Mas não, Deus falou, não, acabou, isso aí não conversa mais sobre esse assunto. E aí o que acontece aqui? O que eu aprendo aqui? Eu construí falando assim, Moisés fiel, obediente e tal. E aí, irmão, a gente acaba sendo iludido, a gente mesmo. Eu contei a história, que é a minha história, que é a sua história. A gente ora, jejua, paga preço e tal, para querer convencer Deus a atender a nossa vontade. E aí a minha oração, meu jejum, meu sacrifício, as minhas orações quebrantadas me ilude, faz eu achar que eu sou merecedor. Eu começo a me estribar, ou começo a me apoiar na minha autojustiça. Não, eu mereço, eu estou orando, eu estou buscando. A gente acaba achando isso, mas na verdade, nada do que fazemos para Deus nos torna merecedor de qualquer coisa. Tudo que recebemos, recebemos sempre pela misericórdia. Senão corre o risco de você achar, não, eu fiz por merecer. Não tem nada que você faça que lhe transforme em merecedor de bênção alguma de Deus. A mais insignificante do ponto de vista humano que você recebe por pura misericórdia.
não é porque você merece. E aí quando a gente vai nesse caminho aqui, eu estou orando, não, agora eu mereço. Agora eu mereço. Agora não tem como Deus não fazer. Agora eu mereço. Deus, você não merece. Você continua sendo miserável. Pô, sim, você não merece. Talvez que a gente ora e tem coisa que a gente não recebe. Não, só para eu falar aqui, para que quem está em casa ouça. A irmã Lerinda aqui está questionando. Será que é por causa disso que a gente ora e não recebe? Não, na verdade, é porque a gente usa a oração de forma errada. É o que está acontecendo. A gente quer transformar a oração em uma ferramenta para mudar a vontade de Deus, quando a oração deve ser uma ferramenta para nós nos enquadrarmos à vontade de Deus. Para Jesus a oração era assim: Pai, sou seu filho, o cálice está aqui, meu desejo, Pai, era não tomar, mas seja feita a tua vontade. Aí o pai diz: a minha vontade é que você tome. Então tá bom, acabou o assunto, vou tomar. A oração é isso, mano. Senhor, eu gostaria que fosse assim, mas se a sua vontade é assado, então esquece que eu orei aqui, faz de conta que eu nem falei nada. Só me ajuda a entender a sua vontade, aceitar e vamos para frente. Então, às vezes a gente usa a oração como uma ferramenta de querer mudar a vontade de Deus, quando a oração é uma ferramenta para nos mudar e nos fazer estar enquadrado à vontade de Deus. É a história do Balaão. O Balaão foi orar, Deus disse não. Aí eu vou orar de novo. O que ele está fazendo? Querendo mudar a vontade soberana de Deus. Entrou na permissiva. Olha o problema. Você sai da soberana e entra na permissiva. Quebrei a cara, quebrei, Deus não, eu te falei lá atrás para não ir. Você insistiu e foi, eu permiti. Agora, Deus. Vamos adiante, irmãos. Isso aqui foi só para dar aquela... Eu preciso encerrar o Deuteronômio, a gente ir para o intervalo aí. A próxima parte é mais rápida, que é o tabernáculo. Mas vamos lá. Página 47, a segunda parte, que é o capítulo 5 ao 27. É a parte que é um resumo da lei, obedece. Então o que a gente tem aí? Tem os capítulos 5 a 6, é um resumo, é relembrando os 10 mandamentos. Depois do 7 ao 12, avisos e exortações. No capítulo 13, alerta contra falsos profetas. Aí 14 a 16, relembrando leis cerimoniais. 17 e 18, falando de um futuro rei, um futuro profeta. Do 19 ao 26, relembrando as leis civis. Deuteronômio é relembrando. E aí chega o capítulo 27, fala de bênçãos e maldições. O 28 vai continuar seguindo essa linha também, mas o 27 já começa a falar de bênção e maldições. O que eu quero destacar aqui? Pega a sua Bíblia aí e olha a exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Vamos lá, rapidinho aí, o capítulo 8, os versículos 6, Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 2 a 6, está lá o Moisés falando, exortação a ter memória, os benefícios do Senhor, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar. Na verdade aqui a expressão hebraica é nassá, que significa testar, analisar, provar. O tradutor aqui colocou tentar, alguém pode dizer, mas Deus não tenta ninguém. De fato não tenta. Aqui houve podemos dizer assim, uma má tradução, porque a palavra hebraica é nassá, que significa testar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Então olha, às vezes a prova, uma luta, é Deus, porque quando a gente é apertado, coloca para fora o que está no coração. Quando é espremido, sai o que está no coração. E geralmente sai por onde? Sai pela boca, porque a boca fala, o coração está cheio. O coração está cheio, apertou, espremeu, saiu para fora. Você também não botou para fora o que estava no coração. É nesse momento. O diabo falou, se eu pegar o jó e eu apertar, o senhor vai ver o que tem no coração dele. Então aperta. No sair do ventre da minha mãe, no para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O diabo, coração do homem.
eu achei que ele ia blasfemar. Não, coração ali, então, Deus permite, aí sai o que tem no coração. E aí ele continua, versículo 13, te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha aí, que Jesus citou lá na tentação, né? Deuteronômio sendo citado. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé. 40 anos, a roupa não ficou velha, nem o pé inchou. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temeres e andares nos seus mandamentos. Agora, vamos lá no versículo 14. Se não eleve, aí aqui a preocupação, aqui é lembrando o que aconteceu no deserto. Aí Moisés aqui está falando, quando vocês entrar na terra, cuidado para que se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e que te guiou por aquele grande e terrível deserto, serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração, olha a preocupação, a minha força e a minha fortaleza, ou a fortaleza do meu braço, me adquiriram este poder. Moisés falou, cuidado para quando vocês entrar na terra, não esquecer do que Deus fez e começar a dizer, não, mas é o que eu acabei de falar, não, mas eu mereci, eu lutei, eu peguei a espada, eu venci, fui eu que derribei Jericó. Não, um grito daquele que eu dei, é claro que a muralha ia cair, não tinha como não cair, não, aquela voz forte, não, fui eu. Cuidado para depois não dizer no teu coração, eu. Então, exortação, irmão, sempre trazer a memória, porque quando você ativa a memória, Deus me ajudou lá, Deus me provou sim, aí Deus me permitiu passar por aquela prova, mas Ele esteve comigo, me ajudou, agora eu estou na bênção. Deus me ajudou lá, Deus está comigo aqui, Deus foi comigo lá, Deus é comigo aqui. A preocupação, olha aqui agora no 9, versículos 4 e 5. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, falando das nações onde eles iam entrar, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não era porque você era bom, Deus está punindo aquelas nações. Versículo 5, não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então, não tem nada a ver contigo, você só está entrando na terra, primeiro, não é porque você é bom, é porque esse povo é ruim, eu estou punindo eles. E outro, não tem nada a ver com vocês, tem a ver comigo. Eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, eles já morreram, mas a minha palavra está viva. Então eu vou colocar vocês lá porque eu sou fiel à minha palavra. E eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó que eu colocaria os descendentes dele aqui na terra. Permita-me aqui um parênteses, independente de vocês não valer nada, mas a minha palavra vale. E eu tenho que zelar por ela. E eu prometi ao Abraão, ele não está aqui para me cobrar, o Isaque não está aqui para mim, o Jacó não está aqui, mas só que a minha palavra está diante de mim e eu velo por ela. Às vezes Deus está fazendo alguma coisa, não é por causa de mim, é porque alguém está orando por mim e Deus falou, fica tranquilo, eu vou cuidar dele. Aí você, é claro, eu também, como é que Deus nem é? Eu. Não tem nada a ver com você. Tem alguém que você nem sabe que está orando por você, está gemendo por você, está chorando por você, e Deus falou para essa pessoa, eu vou fazer. Aí Deus vai e faz.
Aí você não é, mas é claro que Deus ia fazer. Como é que Deus não iria fazer? A preocupação, cuidado. É fácil, irmão, se esquecer da escassez quando na bonança. Mas o pior mesmo é esquecer quem sustentava lá na época da escassez. Escassez, tempo difícil. Todos passamos. Quem nunca passou, né? Tem alguém que nunca passou? Luta, prova. Se tem alguém que nunca passou, levanta a mão que eu tenho uma notícia para você. Vai passar. Você está jogando praga, que não estou jogando praga não, irmão. A Bíblia diz assim. Não tem aquele hino que a gente canta assim? Se entrares na batalha... Não tem esse hino? Quem conhece? Amém? Só que o hino ele não reflete a realidade do texto. O texto diz assim: quando entrares. A gente canta assim, se entrares. Se é condicional, significa pode ser que entre, pode ser que não entre. Só que o texto bíblico diz assim: quando passares. O que significa? Vai passar, mais cedo ou mais tarde. Só que quando passar pelas águas, eu passarei contigo. Quando pelo fogo, as chamas não arderá em ti. Quando pelas águas, os rios não te submergirão. Eu vou passar contigo. Mas que você vai passar, você vai passar. Irmãos, Deus não poupou Jesus, irmão. Acorda. Deus não poupou o seu filho. Por que você acha que Ele vai nos poupar? E quando eu digo que não poupou e não nos poupará, não significa que Deus é mau. Faz parte do aprendizado. Ou você acha que para criar um filho bom você tem que dizer sempre sim? Eu posso? Pode, mas nem sei o que é, pode. Que maravilha de criança é essa, né, que vai ser? Sim. Eu vou botar lá uma placa no peito. Sim, seja lá o que for, é sim. Não pode, de vez em quando é não. Para quê? Você tem que aprender, você está crescendo, tem coisa que você não sabe, que eu sei, tem coisa que você acha que é bom, mas eu sei que não é. Então tem que passar. Mas quando passar, fica tranquilo, eu vou passar com você. E aí, Deus passou com o povo na escassez, mas agora está na bênção a preocupação. Cuidado para quando estiver lá, não esquecer. Infelizmente o povo esqueceu. E aí nós chegamos então à última parte, para nós encerrarmos aqui, que é a parte do cuidado, profecias do futuro de Israel. Aí está aqui, 6 subdivisões. A, capítulo 28, bênçãos e maldições. B, aliança da Palestina, capítulos 29 e 30. Depois tem os últimos conselhos de Moisés aos sacerdotes, aos levitas e a Josué, capítulo 31. Será esse aqui o nosso destaque, tá? Se já quiser deixar a Bíblia pronta aí. Depois nós temos no 32 o cântico de Moisés, no 33 a bênção das tribos e no 34 a morte de Moisés. Eu quero destacar aqui, poderia falar Deuteronômio 28, né? O pessoal sempre evoca o Deuteronômio 28 para falar de bênção, né? Abençoarei e tal, entrará por o seu inimigo vir contra você por um caminho, vai fugir por 7 e tal, e você pega o Deuteronômio 28. Só que o detalhe do Deuteronômio 28 é que ele fala de bênção do versículo 1 ao 14. Só que o capítulo 28 ele tem, se eu não me engano, 68 versículos. E aí do 15 ao 68 fala de maldição. E a gente pensa que o capítulo é o capítulo da bênção, mas são 14 versículos falando de bênção. E quase 50 aí falando de maldição. Para desobediência. A bênção da obediência e a maldição da desobediência. Mas Deuteronômio 31, para a gente encerrar agora, versículos 14 a 18, porque aqui Moisés vai dar as últimas orientações aos sacerdotes, aos levitas e a Josué. A epígrafe sobre o versículo 14 na sua Bíblia e diz o quê? Deus dá a Josué o encargo do povo. Agora aqui vai ser a investidura em Josué da condição de líder.
Agora estamos no capítulo 31, estou falando aí no versículo 14, capítulo 31, versículo 14. A maioria das Bíblias tem um texto, um tema para essa porção aí, ou seja, acima do versículo 14. Deus dá a Josué o encargo do povo. Então imagina que você é o Josué. Você é o Josué, servindo lá Moisés, deixa eu me lembrar aqui por quanto tempo, por 40 anos, né? Claro, todo o tempo da liderança. Josué, desde a saída do Egito, todo o tempo da liderança de Moisés, Josué está ali 40 anos ao lado dele, na porta da tenda. Moisés sobe o monte Sinai, lá no começo, Josué ficou no pé do monte, e tal, e o alarido lá, aquela confusão no arraial, o bezerro de ouro, Josué está com Moisés, aí agora Deus falou, chegou o momento da substituição, e disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué, ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Irmão, se coloque no lugar do Josué. Eu quero que você se coloque no lugar do Josué. Deus chegou para Moisés, chegou a hora, tá? Terminou sua carreira, acabou a fé, guarda a fé. Tá? A cova já está aberta, eu abri, eu vou te sepultar, mas chama o Josué, eu quero falar com vocês lá na tenda da congregação. Josué, Deus mandou te chamar, Ele quer falar conosco. Ela vai, você é o Josué, eu sou o Josué, se coloca no lugar do Josué. Moisés, chega para você, para mim, Deus está chamando a gente lá na tenda da congregação, quer falar com a gente, quer dar orientação aí, falou comigo que eu vou morrer, você vai assumir, Deus tem uma palavra. Aí eu vou lá, eu sou o Josué, você é o Josué, vamos lá. Versículo 15. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Você, meu Deus, coisa linda, é hoje a minha chamada, é hoje a unção vai descer, a partir de hoje eu vou ser líder, olha Deus aí, já está na porta, olha a nuvem. Aí 16, e disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará. Aí o Josué, mas como assim, o povo que eu vou ser o pastor dele? Se levantará, se prostituirá, meu Deus, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai. Jesus, é esse povo aí que eu vou assumir, e esse povo me deixará. E o Josué, meu Deus, só ouvindo, anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Meu Jesus amado, foi Josué, imagina, você é o Josué, Deus te chama e está falando para o Moisés, esse povo aí, que o Josué vai assumir, vai se prostituir. Josué, meu Senhor, vai me abandonar, meu Deus, me dá graça. Imagina, irmão, no dia da sua consagração ao pastor, Deus chega e fala, ó, você é pastor desse povo aí, esse povo vai se prostituir, esse povo vai me abandonar, esse povo, mas, olha lá, eu vou... Eita Deus, Deus é quem promove a sucessão ministerial. Deus já sabia da apostasia futura, ninguém pega Deus de surpresa. Mas eu acrescento aqui, Deus está falando tudo isso para Josué, no dia em que Deus está estabelecendo Josué como líder do povo. O povo não pega Deus de surpresa, e Deus também não engana quem Ele chama. Deus também não engana quem Ele chama. Vem cá, conto com você, tem uma obra para você, e a obra é espinhosa. Deus é assim, Deus não engana não. Deus não engana. Josué liderou o povo 25 anos, sabendo desde o primeiro dia que o povo era isso aqui, em 25 anos. Vocês vão ver a partir da semana que vem, que a gente já vai falar no Josué na semana que vem, como é que foi a liderança de Josué, por que Josué era duro, porque ele sempre soube disso aqui. Aí a gente vai entender, eu estou destacando isso aqui, porque foi no dia da substituição ministerial que Deus está fazendo, chamou Moisés e Josué. Aqui Moisés vai sair, vai cantar um hino e vai morrer. E o Josué agora é com ele. E Deus já está dizendo para ele
como é que é o povo que ele vai liderar. Então, essa parte aqui a gente vai estudar semana que vem. Agora a gente vai para o intervalo, falta 5 minutos para as 9, então uns 10 minutos ali, a gente volta umas 9h05, que aí eu tenho 25 minutos aqui para a gente falar do tabernáculo. Eu tenho uma parte agora aqui para falar sobre o tabernáculo. Amém? Vamos aí ao intervalo. Retornando então, irmãos, a nossa conclusão da aula, falaremos a partir de agora deste apêndice, não é uma parte extra que eu trago no Pentateuco, que obviamente é algo fundamental dentro do estudo do Pentateuco, que é o tabernáculo, a tenda móvel, a morada de Deus no meio do seu povo no deserto. Temos aí na página 51 uma imagem que dá mais ou menos para compreender a geometria, vamos dizer assim, né, do tabernáculo, seus utensílios, o pátio, o altar do holocausto, a pia, e entra o lugar santo. Os utensílios estão aí apresentados e o santo dos santos. Nós vamos ver essas imagens, mas página 51, tabernáculo, lugar portátil de adoração dos israelitas durante o êxodo. Tinha formato de tenda, era feito de material leve para ser facilmente transportado. Mais tarde foi substituído pelo templo. Então aqui algumas imagens aí do tabernáculo de dia e a imagem do tabernáculo à noite. Perceba, a nuvem ficava sobre ele, e aí quando a nuvem se movia, então todos entendiam que deveriam desarmar as suas tendas e seguirem a nuvem. Aonde a nuvem parava ali, eles paravam e montavam tudo de novo. No livro de Números nós temos ali dentro daqueles censos, nós temos inclusive a ordem organizacional que Deus estabeleceu para as tribos estarem em volta do tabernáculo. Tínhamos 3 tribos à frente, 3 tribos à retaguarda, 3 tribos à direita e 3 à esquerda. A abertura do tabernáculo ficava em direção ao leste, ao nascer do sol, ao oriente. Então os fundos para o oeste, norte, sul. 3 tribos em cada lado, os levitas no entorno, porque estavam sempre trabalhando ali no serviço do Senhor, no tabernáculo. A imagem dele de dia, e à noite a coluna de fogo, mais ou menos na direção de onde ficava o Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Aí a imagem ali, mais ou menos o Monte Sinai, né, para dizer que está no pé do monte. E aí temos a imagem aqui que Deus foi ordenando a construir o pátio, cercado com as cortinas brancas. Destacava, né, um contraste no deserto, um ambiente sinalizando, apontando para a pureza. Aí a parte então interna, o lugar santo, e ali após o véu, que por enquanto não está, a parte do Santo dos Santos. Aqui os utensílios, o altar do holocausto no pátio, era o primeiro dos utensílios a ser contemplado logo após a entrada. A única diferença das cortinas, todas brancas, mas a que diferenciava era da entrada. Aí mesclava púrpura, carmesim, tinto, aí era mais colorida, destacada da entrada, o restante tudo branco. Entrava o altar do holocausto, logo depois a pia de bronze, o lavatório. Mais ou menos essa imagem, as pessoas chegando com suas ofertas aqui. Então a entrada, já se viu o altar do holocausto. Vamos estudar o tabernáculo, seus utensílios e sua tipologia em Jesus Cristo. Vamos lá. Texto Hebreus 9, 11, 12 diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior
e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, olha aí, olha que imagem: cruz, tabernáculo, a sombra da cruz apontando para o tabernáculo. Primeiro, lá no pé da cruz, o altar do holocausto, a pia, a mesa dos pães. Na verdade aqui está até do lado invertido, estaria lá a menorá, castiçal, candelabro aqui, o altar do incenso, o santo dos santos, a arca da aliança, a tampa, propiciatório. Então, tabernáculo e o caminho do cristão a partir da cruz. A caminhada do cristão começa ali na cruz, onde ele se oferece como sacrifício vivo aos pés da cruz, começa a sua trajetória até o Santo dos Santos. Então, vamos, pátio do tabernáculo, altar do holocausto e a pia de bronze. Dá uma olhada aí na página 51. Primeiro utensílio, altar do holocausto. Era feito de madeira de cetim, isso é símbolo de humanidade, e recoberto por cobre. Cobre é símbolo de capacidade de suportar o juízo. Medindo 2,5 metros de comprimento por 2,5 metros de largura, era quadrado e tinha 1,5 metro de altura. O mais comum dos sacrifícios do Antigo Testamento era oferecido neste altar, de manhã às 9, à tarde às 15, todos os dias. Os animais oferecidos em sacrifício eram tipos de Cristo, que naquelas ocasiões apenas encobriam o pecado. Jesus, porém, remove todos os pecados através de seu sangue. O segundo utensílio, no pátio, a pia de bronze, a grande bacia com capacidade para 830 litros. Estava localizada após o altar do holocausto e antes da entrada do tabernáculo propriamente dito, né? da tenda, lugar santo e santíssimo. Servia para que os sacerdotes se lavassem após os trabalhos de sacrifício no altar, antes de entrarem no santuário. Ofereciam os sacrifícios aqui, se lavavam para poder entrar no lugar santo. Então, o altar do holocausto, aqui está, o altar do holocausto. Qual é seu simbolismo dentro dessa tipologia que nós estamos aqui construindo? O altar do holocausto. O próprio Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Perceba agora que eu não oferto um animal, um cordeiro, um bezerro. Agora eu sou a minha própria oferta. Levítico 6,13, a gente conhece de cor a maioria: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Para que esse fogo ardesse, estivesse continuamente aceso, ardendo, necessário se fazia que sacrifício estivesse continuamente sendo colocado sobre o altar. Enquanto tem sacrifício, tem fogo. Acabou o sacrifício, o fogo consumiu todo ele, acaba o fogo. Então, para que o fogo arda continuamente no meu altar, eu tenho que estar continuamente com a minha vida no altar. Se a minha vida estiver continuamente no altar, o fogo na minha vida continuamente estará ardendo. Se eu tiro a minha vida do altar, o fogo se apaga. Então, o altar tinha ali uma escada. As vestes eram compridas para que se evitasse o constrangimento de se mostrar as vergonhas do sacerdote. Era um lugar alto, 1,5 metro, a altura da onde ele oferecia o sacrifício era bem grande, 2,5 metros de largura e comprimento, era bem grande, e os animais ali eram, isso aqui era como uma grande grelha, irmãos. Ali os animais eram sendo colocados ali, a fumaça subia, por isso a expressão holocausto. A palavra holocausto vem do hebraico olam, que significa o que sobe. Eu até cheguei a comentar que a questão da dizimação de judeus na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas
é chamado de holocausto porque muitos judeus foram mortos, inclusive queimados. Aí faz esse paralelo com a religião judaica da atrocidade cometida no século passado, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então o altar do holocausto aponta para Jesus como o nosso sacrifício. Ele se entregou, ele se ofereceu. O altar do holocausto é o lugar onde a remissão dos nossos pecados foi garantida. Jesus derramou o seu sangue, Jesus se sacrificou para que os nossos pecados fossem remidos, não cobertos, mas removidos. Então eu me encontro com Jesus, entrego a minha vida para Ele, me encontro com Ele ao pé da cruz onde Ele se sacrificou por mim, e eu entrego a minha vida a Ele. Então o meu sacrifício não é morrer, Ele morreu. Então qual é o meu sacrifício? É matar o meu velho eu, matar o velho Adão, morrer para esse mundo, para que Cristo viva em mim. Esse é o sacrifício. O altar do holocausto para mim representa o sacrifício da morte do meu velho eu, para que nasça um novo homem em Cristo. E para que isso permaneça, eu preciso avançar em direção à pia de bronze, que simboliza justamente uma vida de purificação, santificação. Jesus nos purifica, Ele é a nossa purificação. A pia, o lavatório, fala, os sacerdotes continuamente, todo dia, tinha que passar ali e se lavar, tinha que passar ali e se lavar, passar ali e se lavar. Ah, eu já me lavei uma vez, não preciso mais. Não, é todo dia, é santificação diária, contínua, permanente, até o arrebatamento. Então eu entreguei minha vida para Jesus, basta? Não, preciso confirmar através de uma vida de santificação. Tem que avançar em direção à purificação. Eu venho como estou, né? Venha como está. Fica como está? Não, não fica não, tem que se lavar. Tem que se lavar. Então aí o lavatório para os sacerdotes poderem avançar, acessar o lugar santo, entrar numa outra dimensão, a dimensão de altar do incenso, a dimensão de mesa dos pães da preposição, a dimensão do candelabro. Às vezes as pessoas perguntam assim, tem igrejas muitas igrejas hoje, tive um amigo meu que recentemente estava com um problema, que a igreja lá onde ele foi também não fazia muita questão de quem participa da ceia fosse batizado, não precisa, chegou lá, quer participar, participa. Tem igreja que no dia da ceia ele entrega já na porta, a pessoa vai entrando e recebe na porta o pão e o vinho. O que é isso? Eu não sei, nunca vi. Não, segura aí, daqui a pouco você vai saber para que isso serve. A pessoa chegou lá a primeira vez, já recebe. Mas a pergunta, como é que eu vou ter acesso à mesa dos pães se eu não passei no altar do holocausto, não passei no lavatório? Eu não posso ter acesso aos pães se eu não passar no altar do holocausto e não passar no lavatório. E você que está assistindo a aula aí, você vê, a gente começa a falar de santificação, não passa esses carros aí, ó. Só Jesus, tá? É a luta, é essa aí mesmo. Vai ter edição não, para você saber que a batalha é travada mesmo. Só falar de santidade o negócio já fica. Mas essa é a questão, irmão. Se você for, por que eu não posso participar da ceia? Você já passou no altar do holocausto? Você já passou no lavatório? Então você está pulando etapas, você já quer chegar botando a mão no pão, nem passou no lavatório, nem no altar do holocausto, tem que passar lá, morrer para o mundo, batismo. Aí então, você vai acessar o lugar santo, agora você vai entrar no outro nível, mesa dos pães, castiçal, candelabro, menorá, mesma coisa, e o altar do incenso. Página 52. 3. Terceiro utensílio, candelabro de ouro, destinado a sustentar as lâmpadas do tabernáculo. Somente azeite puríssimo era usado nas lâmpadas que ficavam acesas, desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Segundo José, 3 dessas lâmpadas ardiam durante o dia, simbolizando a adoração constante do povo de Deus. Então isso aqui garantia iluminação nesse ambiente. Só rapidinho para você lembrar aqui, ó, por essa imagem. A gente está falando aqui de um ambiente, depois eu vou ter que avançar bem, né? Mas assim, a gente está falando de um ambiente aqui
que não tem nenhuma entrada de luz. São cortinas pesadas, 4 camadas eram colocadas, uma por cima da outra. Cortinas não, eram como que tapetes grossos aqui estendidos e presos aqui, fincados, né, por estacas, e aí um outro tecido, outro. Ali você estava dentro de como se estivesse entrando, vamos fazer uma comparação, um container. Então o que garantia a iluminação dentro desse ambiente? A luz que iluminava o lugar santo era a luz do castiçal, aqui, candelabro, era responsável por iluminar aquele ambiente. Temos aí a mesa dos pães, aqui, 90 centímetros de comprimento, 45 de largura, 68 de altura, tipificava Jesus, o pão vivo que desceu do céu. A mesa dos pães da proposição constava de 12 pães, um para cada tribo. Eram apresentados quentes cada sábado e colocados na mesa de ouro do tabernáculo. Era uma oferta de ação de graças, e o seu nome provinha de ser posto esse pão continuamente diante da face do Senhor. Pulando aí o quinto, altar do incenso. Situava-se diante do véu que pendia, estava ali entre a Arca da Aliança, no Santo dos Santos, e aqui o ambiente do lugar santo. Sobre ele se queimava o incenso de manhã e à tarde. Significava a obrigação que o povo tinha de adorar a Deus, e ao mesmo tempo que esta adoração lhe era agradável. Então aí estão os 3 utensílios. A mesa dos pães simboliza Jesus, o pão vivo que desceu do céu, alimento espiritual, pão da vida. Me entreguei a Cristo no altar do holocausto, me lavei, batismo, sepultamento da velha natureza, vivendo uma nova vida, purificação. Agora eu vou ter alimento santo, me alimentar de Cristo, pão vivo, vida de comunhão. Isso fala de comunhão, comer fala da comunhão, consagração, castiçal, candelabro. O que ele representa? Jesus, a luz do mundo. Jesus disse: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. No Sermão da Montanha ele disse: vós sois a luz do mundo. Então ele está apontando para cá, nós somos castiçais. Para que o castiçal ilumine aquele ambiente escuro, por isso que eu falei, aquele lugar é um lugar escuro. Então o castiçal é responsável por iluminar um ambiente escuro, luz em meio às trevas. E essa luz não é uma luz de LED, não era uma luz incandescente, fluorescente, era uma luz proveniente do fogo, na extremidade das 7 pontas, da haste central, e das 3 à esquerda e 3 à direita. Então ali o fogo. E o que era o alimentador do fogo? Aqui, ó. O que tinha aqui dentro desses canudos? Azeite puríssimo. Então, para que haja luz, testemunho, tem que ter dentro o azeite, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver dentro, eu tenho luz para iluminar o mundo em trevas, tenho testemunho. Então eu sou luz, eu passo a ser luz. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas depois que eu sair do mundo, eu enviarei o azeite puríssimo. Aí quem é que vai ser a luz do mundo? Somos nós. Então um crente que não tem testemunha, o problema é falta de azeite. Por que esse crente não pega fogo? Não pega fogo porque não tem azeite. Se tem azeite, tem fogo. Já é uma mensagem, olha aí, ó. Tá lá, ó, pegando fogo lá na ponta lá. Vida de testemunho. Finalmente o altar do incenso, aqui dentro do lugar santo. O que ele representa? O altar do incenso. Jesus como nosso intercessor, ele era o altar da intercessão, mas não apenas intercessão, também fala de uma vida de oração e intercessão. A nós representa uma vida de adoração, oração, intercessão. Como é que eu vou ter uma vida de oração se eu não nasci de novo lá no altar do holocausto? Como é que eu vou ter uma vida de oração se eu não tenho santificação? Como é que eu vou ter uma vida robusta de oração se eu não tenho um alimento santo?
Como é que eu vou ter uma vida de oração se eu não tenho um testemunho? Você percebe como é que uma coisa... Por que eu não gosto muito de orar? Por que você não gosta de orar? Você vai puxando, não tem testemunho, se alimenta de porcaria, não tem alimento santo, não vive uma vida de santificação, não gosta de oração. A pessoa já nasceu de novo, morreu para o mundo, vive uma vida de santificação, se alimenta de alimento santo, tem testemunho, vai gostar de oração, adoração, intercessão. A este é liberado o acesso ao lugar santíssimo, santo dos santos. Vamos olhar aí os dois últimos utensílios, começando pela tampa, que é o propiciatório, o topo da arca da aliança, lugar da expiação. Era aí que o sumo sacerdote aspergia o sangue no dia da expiação, Yom Kippur. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo uma vez por ano. Levava o sangue do sacrifício para aspergir o propiciatório. Esta era a parte final daquele ritual sacerdotal que servia para restaurar a comunhão do homem com Deus. A arca da aliança, o mais sagrado de todos os utensílios do tabernáculo, medindo 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura, era o sinal visível da presença do Deus invisível no meio do povo. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, um vaso contendo maná e a vara de Arão que havia florescido. Propiciatório, aqui era aspergido sangue no meio dos querubins, e ali então os pecados eram expiados. Olha ali o sacerdote aspergindo sangue no dia da expiação. Então, Jesus é a nossa propiciação, aquele que expiou os nossos pecados pelo seu próprio sangue. Entrando no Santíssimo pelos méritos do sangue. Eu posso entrar no Santíssimo, mas eu devo me lembrar, o meu acesso ao Santíssimo não é graças ao fato de que eu me entreguei, não é porque eu me santifiquei, não é porque eu me alimentei, não é porque eu orei, não é porque eu dou testemunho. Eu posso e devo fazer tudo isso, mas eu entro no Santíssimo graças aos méritos do sangue de Jesus, não os meus, o dele. A arca da aliança, para encerrar, o que continha nela? A lei. Lá dentro estava a lei, lá dentro estava o maná, lá dentro estava a vara de Arão que floresceu. Olha aí, as tábuas da lei, a vara, um pote contendo um pouquinho do maná. Então, interior da arca, tábuas da lei, a vara de Arão, um pote com o maná. A arca da aliança simboliza a presença de Deus. Só pode ser um portador legítimo da presença de Deus quem passou todas as etapas as quais já aqui destacamos, sem necessidade de repetir. Assim, graças aos méritos de Cristo, viveremos eternamente onde? Graças aos méritos do sangue depositado aqui em cima. Então, tudo que eu faço até o lugar santo me permite chegar aqui e perceber que o sangue que está sobre o propiciatório é que me garante viver eternamente na presença de Deus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Terminamos assim mais uma aula e com ela mais um livro, 9º livro, não é? Permitindo o Senhor, na próxima semana, então, daremos início ao 10º livro, livros históricos. Estamos chegando aí, irmãos, caminhando para a conclusão do nosso curso. Irmãos, estão gostando? Está sendo uma bênção? Por causa da aula ou do lanche? Nem vou falar. Vamos orar, irmãos, para encerrar aqui, para a gente fechar a aula. Depois a gente tem a parte importante também. Santo Deus e Pai, graças te damos. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. A aula de hoje, eu tenho certeza que para a minha vida, como para dos alunos, foi uma aula marcante. Nos faz sair daqui mais
convictos da nossa fé, mas desejosos de te servir cada vez mais e melhor, tendo vida de testemunho, de oração, consagração, santificação, vida, ó Pai, em que glorificamos ao Senhor por tudo que realizaste por nós. Abençoe a vida de cada um, nos dê um fim de semana abençoado, te adorando, te servindo, testemunhando, podendo, ó Pai, ser úteis no teu reino, para a glória e honra do teu Filho amado, Senhor Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e digamos todos amém, amém, amém.